Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário, né, que acontece no trajeto do trabalho, mas hoje não, estou em casa, graças a Deus. Hoje é sábado de carnaval, né? A gente está aqui, Olinda explodindo, mas a gente não pode deixar passar essa oportunidade sem falar desse projeto 4149 de 2004, né? 21 anos depois, quase, essa tranqueira aqui ressuscita, quando a gente pensa que é para apertar vagabundo, mas vagabundo não cumpre lei, né? É para apertar justamente o CAC que tem esse tipo de arma aqui, ó, um revólver calibre 357, que hoje é restrito, uma 9mm calibre, uma pistola calibre 9mm, que hoje é restrito, e uma carabina fuzil aqui, 9mm, que hoje também é restrito. Para começar, bandido nenhum tem esse tipo de arma aqui. Eles têm fuzis Parafal automáticos, fuzis AR-15 automáticos. Eles não usam esse negócio aqui porque isso é ineficiente, ineficaz, isso é obsoleto. Isso daqui, até a polícia está querendo jogar fora esse trem aqui e ter armas mais modernas. Mas o cidadão de bem, eu que me submeti ao CR, você aí, amigo K, que submeteu a um CR, ter que justificar um monte, tirar um montão de certidão criminal, que não quer dizer nem bom dia a seu vizinho, para que ele não interprete mal e lhe represente por uma injúria, esse tipo de coisa, né? Então, para essa população, essa camada da população que vai para o clube a pulso, tremendo, conferindo 10 vezes a GTs para ver se as datas, se não está esquecendo nenhum documento, conferindo as munições todas, quase contando uma por uma e relacionando, né, antes de ir. Aí sim, esse projeto de lei aqui, o 4149, isso daqui vai calhar bem para nos lascar, né, para detonar ainda mais e deixar a gente ainda mais sujeito às penas pesadas, inclusive superiores às de homicídio. Né? Eu vou ler aqui, porque é tão absurdo esse projeto de lei aqui, que a gente já vai entrando no mérito antes de ler. Né? E eu acho que a gente tem que ler a fonte da coisa antes de tecer qualquer comentário. Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Esse é o projeto de lei 4149 de 2004, e ele diz o seguinte, é do deputado Carlos Sampaio, né, que assinou essa tranqueira aqui. Esses deputados, sinceramente, eu não entendo qual é desses deputados. Como é que protege tanto bandido e querem lascar nós, querem torar o cidadão de bem de todo jeito? Eles maquinam dia e noite para torar o cidadão. Quando não é imposto, é aumento de pena. Porra, facilita, rapaz. Vocês aí estão em Brasília, votados pela população de bem, com procuração por meio de voto pela população de bem, porque bandido não vota, e vocês só lascam nós, rapaz. Facilita um pouco. Vocês aí, deputados, que apoiam o aumento de pena para o cidadão, para o CAC, que pediu autorização de compra de arma de fogo, vocês aí trabalham para a sociedade, para o povo, para as instituições. Vocês não trabalham contra, não. Quem está contra isso é a bandidagem. E bandido não respeita a lei, não. Vocês podem botar 300 anos nesse negócio aqui e bandido não vai respeitar. Porque bandido entra no dia na cadeia, no outro dia sai na audiência de custódia. A polícia é arretada com isso, e eu sei porque eu advogo para a polícia. Da mesma forma que esse aumento de pena aqui é temerário justamente por causa da polícia. Porque o CAC não está correndo de bandido, não. O CAC se treme quando vê uma blitz. Não sabe o que é que vai acontecer, porque o ordenamento jurídico é frágil. Muda toda hora, todo instante, e a polícia às vezes não tem condição de estar se atualizando com a norma nova, que muda toda hora, como, por exemplo, agora de novo. Mas eu vou ler essa tranqueira aqui para ver o que é que vai acontecer, esse negócio aqui, antes da gente continuar. A justificativa é o seguinte: da nova redação ao artigo 15 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo sobre o sistema... o Estatuto do Desarmamento, né? Aí vamos ler aqui. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei define causa de aumento, não é diminuição não, aumento de pena para o crime disposto... o crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 da 10.826 de dezembro de 2003. Eu vou ler aqui o artigo 15 aqui no celularzinho da 10.826. Acompanha aí, ó. Acompanha aí. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. A propósito, ai meu Deus do céu, o menino faz muita merda mesmo. Quando eu era menino, um moleque, tinha um coleguinha da turma que tinha, eu acho que o pai dele tinha um 22, sei lá que raio era. Rapaz, a gente cansava de pegar essas munições 22, fazer uma fogueira, jogar dentro, e só para ouvir os estalos. Aí não sabia o risco que corria, mas também não corre muito risco não.
porque aquele negócio explode sem direção, a pressão não tem direção e termina não causando dano nenhum. Mas a gente cansou de fazer isso. Ainda bem que era no interior, lá pelos anos 80, né? Lá pelos anos 80. Mas a situação é essa. Disparar arma de fogo, acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que esta conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Aí a pena, reclusão de 2 a 4 anos. Para começar, a pena máxima é 4 anos, então pode implicar em suspensão condicional do processo e transação penal. Né? Essa pena, por mais que seja elevada ao máximo, o acusado, né, o réu disso daqui, pode fazer uma transação penal com o promotor e substituir essa pena por privativa de direito, por uma prestação de serviço à comunidade. Em síntese, hoje a pena é essa, até 4 anos. Então você cumpre aí pagar a cesta básica, prestar serviço no hospital, numa escola, e não cumprindo as condições transacionadas com o Ministério Público, você não vai estar sujeito a uma condenação penal. É como se o processo não existisse. Então, são penas até 4 anos que pode ter essa transação, essa suspensão condicional para uma transação penal. Pois bem, o que é que vem agora? O artigo 2º desse projeto de lei 4149 diz o seguinte: o artigo 15, esse que a pena é de 2 a 4 anos, passa a vigorar com a seguinte redação: disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Na verdade, eu acho que isso daqui já devia mudar, né? Porque vagabundo atira à torta e à direita, dá saraivada de bala, para o quê? Para fugir de uma prisão, para causar um homicídio, para atirar contra a polícia, que deveria ser considerado um ato de terrorismo. Né? A lei deveria mudar para sacanear, para prejudicar o bandido. Né? Atirar contra a polícia deveria ser um ato de terrorismo. Por quê? Porque a polícia representa o Estado e a sociedade é o Estado organizado, a sociedade. O povo ordeiro quer uma sociedade, quer um Estado organizado e não um Estado desorganizado. Então atirar, como é nos Estados Unidos, atirar contra a polícia é um ato de terrorismo. Mas não. Quando há a prática de outro crime, então o bandido vai ser punido pelo crime maior, né? Então, se ele praticou um homicídio, o disparo faz parte do homicídio, porque não haveria homicídio sem disparo. Mas deveria responder pelos 2 crimes, né? Mas são essas aberrações, né? Então, vamos lá. Reclusão de 2 a 4 anos é multa. Pronto, isso continua. Se o crime é cometido com arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Pessoal, o negócio é o seguinte. Por acaso, está dizendo aqui que é o crime de disparo de arma de fogo. Por acaso, imagine a seguinte hipótese. Você está indo para o clube de tiro com uma arma de calibre restrito, sofre aí uma tentativa de assalto, de roubo, e você precisa reagir. Sabe lá Deus como, porque todo mundo sabe que as armas que o CAC transita não tem mais porte de trânsito, e as armas elas são frias, elas não podem estar a pronto uso. Mas vai que por um milagre divino, né, as armas elas estão frias, né? Vai que por um milagre divino você consegue se abrigar tempo suficiente de colocar 3 munições na sua pistola, né? 3 munições na sua pistola, pelo menos para fazer uma reação inicial ali. Enquanto sua companheira ou seu filho municia um segundo carregador. Sabe lá Deus como essa hipótese. Mas imagine isso. Então você vai responder por o crime de disparo de via pública, em via pública, né? Porque disparou, por exemplo, sua pistola 9mm que está registrada. Né? Você está indo para o clube com uma arma registrada, com GT, com CRAF, com tudo. Mas você vai responder por isso. O que é um verdadeiro absurdo. Pelo menos inicialmente, vai ser levado pelo policial à delegacia, o delegado provavelmente vai lhe indiciar, e aí você vai ter que se resolver lá com o promotor e com o juiz. Se o juiz tiver um pouco de coerência, o que na maioria das vezes os juízes não entendem de arma de fogo, você vai ficar na cadeia. Mas se você der a sorte de encontrar um juiz que seja cá, que eu conheço alguns, talvez você consiga convencer o juiz que aquilo ali foi uma legítima defesa. Eu sei que é um cenário absolutamente hipotético, difícil de acontecer, mas é possível, está na margem do que define aqui a lei. Pois bem, o crime, parágrafo 2º,
o crime previsto neste artigo é inafiançável. Então não vai ter conversa com o delegado para lhe arbitrar uma fiança. Você vai ficar preso. Preso. Entendeu? Você com a arma registrada no seu nome, só pelo fato dela ser restrita ou proibida, as armas proibidas, só quem tem acesso são os colecionadores, que não saem dali apenas para demonstração. Inclusive pode ser que o policial não saiba disso, que a arma é proibida e está indo para uma manutenção, que a arma é proibida e está indo para uma demonstração, né? E aí ele leve para a delegacia, pode ser que o delegado também não saiba disso, ele enfie numa cela, no xadrez, e você vai ter que esperar a audiência de custódia, porque o crime com armas restritas e proibidas é inafiançável. Armas proibidas, como eu disse, normalmente o CAC não tem acesso, né? Só colecionadores, mas armas restritas, todo CAC tem uma G2C que é 9mm, e pior, até dezembro, até o final de dezembro, a 7022, a carabina 7022 da CBC, calibre 22, era restrita, era uma 22 semi-auto restrita. Só deixou de ser restrito agora no último decreto, aquele 1, 2, 3, 4, 5, né, que foi publicado mês passado. Pois bem, quem me garante que agora uma carabina dessa, uma carabina só por causa do tamanho, né, por causa do tamanho, passe a ser uma arma proibida? E aí agora eu vou ficar não mais com a carabina restrita, porque é 9mm, igualzinha à pistola. Mas aí eu vou ficar só pelo tamanho com a arma proibida. Quem sabe o governo não faça isso, né? E aí eu vou para cadeia, né? Por quê? Porque eu estou transportando uma arma que passe a ser, por acaso, proibida. Hoje é restrita, mas só por ser restrita já seria suficiente, né? Encontra um policial numa blitz que não entenda de uma GT e de um CRAF, me leva para a delegacia, pronto, acabou-se meu dia, acabou-se um pedaço da minha vida. Daqui que eu vou, como diz aqui no sertão, no Nordeste, daqui que eu vou explicar ao juiz que Jesus não é Genésio, que o nariz de porco não é tomada, pronto, já tomei aí 6 meses de cadeia, 1 ano, se eu tiver um advogado diligente, né? Se eu, como eu, né, tiver precisando de advogado aí, pode entrar em contato. Pois bem, se eu tiver um advogado diligente, talvez aí eu fique só uns 6 meses, né? Se o juiz entender de arma na audiência de custódia, eu vou torcendo para lá para ganhar na loteria. Talvez eu consiga sair na audiência de custódia. Mesmo assim, ainda vou ter que convencer o promotor ou esperar uma sentença absolutória. Aí diz, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pessoal, isso daqui, por mais que tente atingir a vagabundagem, mas vagabundo não tem pena, não tem medo de pena. Vagabundo tem medo é do cumprimento da pena. Bote 5 anos de regime fechado, que o vagabundo pensa 2 vezes, ninguém quer ficar preso. Nem 1 minuto. Quanto mais 1 ano, 2, 3, 5. Essa pena aqui só vai pegar o CAC. E por quê? Porque o CAC é quem pode, por acaso, errar a data de uma GT, não conseguir emitir uma GT, né? Teve um acervo grande e se confundir ali na hora de emitir uma GT, esquecer a renovação de um CRAF. É isso que vai acontecer. A arma proibida, CAC, não vai para o clube com arma proibida. Quem tem arma proibida é a vagabundagem, né? Aí, nesse caso, seria eficaz e eficiente. Mas a vagabundagem não está nem aí. Porque a polícia, inclusive, nem por liminar do seu ministro Fachin, nosso ministro Fachin, a polícia não tem condições de reprimir a vagabundagem no morro. Quem não lembra disso? Não sobe mais no morro para reprimir a vagabundagem. O que é que sobra? Sobra fiscalizar os CACs. E devem ser fiscalizados mesmo. Só que aqui deveria haver uma excludente. Essa lei não produz eficácia para armas registradas. Por quê? Porque a vagabundagem não tem arma registrada, né? Pessoal, a população de bem tem medo de uma coisa só, é de prejuízo. O órgão, todo mundo sabe esse ditado, o órgão que mais dói é o bolso. Não é aplicar uma pena a um cidadão que comprou uma arma registrada. Isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Aplique uma multa. É igual a carteira de motorista. Está com a carteira de motorista vencida? Aplique uma multa. Apreenda a arma até a regularização. Tudo bem. É razoável. Não é aceitável, mas é razoável, né? Eu estou transitando com uma arma de calibre restrito e aí está com um documento vencido, apreenda. Leve para a delegacia. Aplique uma multa de 10% do valor da arma. A população de bem
com certeza o cara que comprou a arma registrada, com certeza não vai querer tomar essa multa. É igual o carro, ninguém quer parar, ninguém para em cima de uma calçada, ninguém para na contramão, transita na contramão, ninguém para no meio-fio amarelo, ninguém quer tomar prejuízo. Agora, não é justo aplicar uma pena de 3 a 6 anos, inclusive superior a homicídio culposo, 6 anos se igualando aqui à pena mínima do homicídio simples, doloso simples. Então, assim, é uma coisa absurda. Como é que o transportar, não é nem portar, porque isso não vai, não vai no meio das calças, não tem como portar isso. Transportar uma arma na mala do carro, com a munição separada, pode ter uma pena equivalente à pena do homicídio, onde isso não vai... transportar um objeto desse não vai fazer mal a qualquer pessoa. Não faz... Um cidadão de bem não vai fazer mal a qualquer pessoa. Mas um homicídio, o estado da coisa, o estado jurídico da coisa, não vai retornar, aquela pessoa não vai ressuscitar. Então, equiparar as penas de homicídio, do homicídio doloso, a pena mínima, a pena de transporte de uma arma, é um absurdo jurídico. Não tem como. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu apelo justamente para os deputados, inclusive os que se dizem armamentistas aí. Tem deputado armamentista que a gente sabe, tá sabendo, que está defendendo esse texto aqui. Deputado que defende, se diz armamentista, foi eleito com a arminha na mão, dizendo que é a favor dos CACs, no entanto está defendendo essa tranqueira aqui. Né? Então isso é um absurdo. Tem esse texto aqui, para ele ficar razoável, ele tem que ter excludente das armas registradas, porque aí vai ser um mero esquecimento. Esqueceu de renovar o CR, o CR mesmo, esqueceu de renovar o CRAF, esqueceu o AGT. Aconteceu, é possível. Eu mesmo, logo no começo, eu guardava minha pastinha de documento, que inclusive já mostrei aqui, a verdinha, guardava longe da munição. E eu mesmo já cheguei aí duas vezes para o clube sem meus documentos. E pior, fui, atirei e só me dei conta na volta, quando estava voltando para casa, e o clube não é nem tão perto. Só me dei conta que tinha esquecido os documentos na volta, porque se eu tivesse me dado conta lá no clube, tinha deixado no cofre do clube, voltava em casa ou em outro dia, pegava e levava os documentos para trazer as armas. Mas acontece, é possível. Como é que eu resolvi, inclusive, esse problema de esquecimento? Coloquei a minha pastinha do lado da munição. Pronto, é uma pastinha verde que fica do lado da munição, tá aqui, a pastinha fica do lado assim. Então, mas acontece, como eu disse, eu já tive esse problema. Então vai empurrar uma pessoa na cadeia por 4 anos, 6 anos, porque transitou com uma arma com documento vencido? É um absurdo. Para pegar uma pena equivalente à pena básica do homicídio simples, homicídio doloso simples, é um absurdo. É um verdade. E o bandido rindo, porque ele não está nem aí com isso. Bandido é a margem da lei, é um marginal, é a margem da lei, é marginal, ele não está nem aí com o texto de lei. Pouco importa, pode enfiar 300 anos de pena aqui. Bandido está nem aí. Vai continuar dando rajada de munição traçante lá no Rio e pronto, e acabou-se. Né? E o cidadão de bem? Bem, se você fizer um barulho diferente na sua casa, é capaz de seu vizinho lhe denunciar. Cair alguma coisa no chão aparentada com um estampido, é capaz de seu vizinho denunciar. Né? E aí fica por isso mesmo. Pessoal, eu vou deixar uma recomendação e vou dizer o que eu vou fazer. Se essa tranqueira, essa excrescência aqui passar, tá para ser votado semana que vem, depois do carnaval agora. Se essa tranqueira aqui passar, eu não levo mais minhas armas, nenhuma arma eu levo mais para o clube. Porque eu não vou ficar sujeito à possibilidade de uma autoridade policial, o policial, mesmo o delegado, não tá atualizado com a lei e me enfiar numa cadeia porque ele não tá atualizado lá, não tá sabendo o que é que tá acontecendo. E daqui que eu vou explicar, meu amigo, eu já dormi e acordei algumas vezes na cadeia e não dá para mim, né? Não dá para mim. Isso é coisa de bandido, a gente tenta seguir a lei, inclusive se carregando de documento para não ter problema, mas eu não vou ficar sujeito à discricionariedade de um agente público. Era isso que eu queria falar sobre esse projeto de lei, eu espero que tenha ficado claro. Eu acho que a gente tem que ir atrás dos políticos da gente e pedir para que
não vote nisso do jeito que está aqui, ou que coloca aqui o parágrafo 3º aqui, dizendo que essa penalidade não vale para armas regularmente registradas. Armas registradas. Pronto, acabou. Se tiver realmente isso, se tiver essa excludente de não valer, não ter eficácia para armas registradas, aí tudo bem, eu sei que não vai atingir, não vai resolver o problema da bandidagem, mas pelo menos não nos causa tanto problema. Pronto, então não vai nos causar tanto problema. É isso. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe, passe em nossas lojas, se torne membro desse canal, dá uma moral e uma força aí, ó, tem o botãozinho de se tornar membro. Um abraço, tchau!